11, versículo de número 22, você sabe que nós somos pessoas com diversos tipos de necessidades, ou seja, coisas que nos faltam. Bom, algumas dessas necessidades, elas são conhecidas, né? Nós sabemos por meio daquilo que nos falta, por meio daquilo que sentimos, por meio da nossa frustração, não é verdade? Mas existem algumas necessidades que nós não identificamos. E que essas necessidades, elas desenvolvem alguns gatilhos, alguns vícios, algumas tendências, algumas inclinações, algumas características na nossa personalidade. Então, as necessidades que nós identificamos, essas não são perigosas. Por quê? Porque nós somos levados a cuidar, somos levados a sanar. Mas as piores necessidades que nós sofremos são aquelas que nós não identificamos, que elas funcionam camufladamente e elas desenvolvem gatilhos, nos conduzindo a situações de mendigância. Marcos capítulo 11, versículo de número 22, diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crendo, receber e tê-las-ei. Podemos assentar. Você olhando o Senhor Jesus falando sobre fé, você vê, você fala, meu Deus, mas parece tão simples. Parece tão simples ter uma fé sem sombra de dúvida. Parece tão simples, como ele diz aqui, ó, pedir, orar, crer, receber e ter. Ele estava falando de necessidades. Situações que nós não temos, por isso pedimos. Situações ou coisas que nós não temos, por isso oramos. Só que orando, nós temos que crer. E depois que nós cremos, nós recebemos. E depois que nós recebemos, nós temos. Agora, se as minhas orações, se as minhas necessidades, elas precisam ser combatidas, em primeiro lugar, pela fé, e a fé é algo muito particular, muito interiorizado. E se essa fé interiorizada, muito íntima e muito particular, se ela conseguir dominar todos os âmbitos da minha alma, certamente ela será exteriorizada. Eu queria te perguntar uma coisa para você. Qual é a vantagem de pedir para um monte lançar-se no mar? Não foi o que Jesus disse? Quem tem fé diz a este monte, monte, lança-te no mar. Qual é a vantagem disso? Nenhuma. Não tem nenhuma vantagem. Por que alguém vai querer um monte no mar? Para quê? O que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele estava dizendo que a fé, ela é tão poderosa, que ela consegue arrancar um monte arraigado do chão e lançá-lo no mar. Ele estava falando sobre algo absurdo. Para que alguém iria querer um monte no meio do mar? Agora eu quero falar das suas necessidades. Eu sei que você não quer jogar nenhum monte no meio do mar. Tá, um monte de maneira literal. Agora eu queria perguntar uma coisa para você. Quais são as suas necessidades neste momento? Suas necessidades neste momento é realmente aquilo que você está vendo? Ou será que aquilo que você está vendo não é a sua necessidade? Quero que você vá comigo em Marcos capítulo 10. Quero falar do meu amigo. No céu, certamente, eu e você, nós vamos gostar muito de conversar com ele. Bartimeu teve uma fé, eu gosto muito de falar de Bartimeu, porque ele foi um homem. Bartimeu significa Bar, filho, Timeu, o nome do pai dele, filho de Timeu. Bartimeu foi um moço
que ele tinha uma fé espantosa. Uma fé que dá alegria de se ver. Porque ele era uma pessoa muito simples. As pessoas mais simples, elas têm muito mais facilidade de ter fé do que as pessoas complicadas. Quanto mais você for complicado, mais dificuldade você vai ter para crer. Pastora, como é que eu descubro se eu sou complicado? Pelas coisas pequeninas na sua vida. Uma coisinha pequena se torna algo gigantesco. Uma coisa tão fácil de resolver, um sim ou não resolveria. Isso já joga para um lado, já joga para o outro, já joga para o outro. Quando você vê, já fez uma bola de neve na sua vida. Por que existem pessoas complicadas? Porque existem pessoas carentes. As pessoas mais complicadas são as pessoas mais carentes, porque elas são inseguras. E tudo na vida delas, elas precisam complicar. Porque elas precisam envolver-se no drama particular. Todas as pessoas inseguras, elas criam o seu próprio drama, o seu próprio palco. Onde ali ela é o ator principal, o coadjuvante, o diretor, o que escreveu a história. Ela faz todos os papéis no mesmo tempo. Então toda insegurança, você olha às vezes para uma pessoa e fala, escuta fulano, mas é muito fácil resolver esse problema. Esse problema se resolve assim, vai lá e faz, vai lá e diga. Mas para isso, já havia roubado o sono, isso já tinha sido um peso, isso já, por quê? Porque pessoas inseguras são tendenciosas a criar dramas. Por quê? Por isso que pessoas inseguras, elas têm muito mais necessidades do que pessoas que são seguras. Que são confiantes. E a confiança não tem nada a ver com a falta. Você vai ver aqui um homem que era cego. E ele era confiante. Porque o que nos faz inseguros não é o que nos falta. O que nos faz inseguro é a nossa essência, é o nosso contexto emocional e espiritual. Você pode olhar uma pessoa que tem falta de 10 coisas e uma pessoa que tem falta de uma coisa. E você vai olhar essa pessoa com falta de 10 coisas, é segura, ela é arregimentada, ela vai para cima e ela vai sanando a situação dela. E a pessoa que ela tem uma falta, ela passa anos e anos em volta daquilo, sem resolver aquele problema. E a falta daquilo gera a falta daquilo outro. Aí quando você vai observar uma falta, já desbancou várias situações da vida dela. Está entendendo ou não está entendendo? Fala para o teu irmão se você está entendendo ou não está entendendo. Está entendendo? Tá. Então. O que é que eu quero dizer para você? Eu quero tirar a sua atenção daquilo que você acha que é a sua necessidade. Porque geralmente o que você acha que é a sua necessidade não é a sua necessidade. Deu para você entender? O que você acha que é a sua necessidade não é a sua necessidade. A sua necessidade é a raiz das coisas que te faltam. Você acha que você tem necessidade de ser mais calmo, porque você é uma pessoa muito irritada, muito apavorada. Aí você pede para Deus, Senhor, me dê calma, me faz mais paciente. Mas essa não é a sua necessidade. Tá? Vamos analisar, não estou dizendo que é o seu caso, mas essa pessoa X que eu estou falando, ela é nervosa e ela pede para Deus paciência, só que a necessidade dela não é o nervosismo, a necessidade dela é o quê? É a insegurança dela, que provocou um comportamento imediatismo, porque se você convive com ela e não faz o que ela quer, ela fica insegura. Ela precisa que você faça e haja do jeito que ela quer. Porque se você não agir, a insegurança dela vai aumentar. E ela vai ficar desequilibrada. Então o que ela tem que dizer? Senhor, a minha necessidade não é o meu nervosismo. A minha necessidade é a minha insegurança. Entendeu? Ou não? Então o que nós precisamos descobrir é a raiz das nossas necessidades. Por que uma pessoa ela fica irritada quando as coisas não saem do jeito dela? Porque ela é insegura. Porque ela precisa que as coisas do lado de fora saiam com
concordemente da maneira que ela quer. Por quê? Porque se do lado de dentro as coisas já não estão bem, do lado de fora tem que agir de uma maneira correta, para que ela se sinta confortável, pelo menos do lado de fora. E aí todo mundo diz, você é muito irritado, você é muito nervosa, você é uma pessoa desequilibrada, você tem que ser mais paciente. Aí ela fala, meu Deus, me dá paciência, meu Deus, me dá paciência, me dá paciência. Mas ela não precisa de paciência. Ela precisa da cura da necessidade dela. E a necessidade dela é segurança, é confiança, é ser confiante. De onde vem essa insegurança? De um medo, de uma incerteza que foi gravada dentro dela. Bartimeu era cego, concorda comigo que é uma necessidade muito grande? Mas era uma questão física. Era uma questão física, apenas física. Diga assim comigo, eu preciso entender que as minhas necessidades devem ser físicas e no máximo 20% do emocional. Passou de 20%, você desequilibra. Sua necessidade deve ser... Você tem necessidade de dinheiro? Tá. Dinheiro. Tá. Estou precisando de dinheiro. Se essa necessidade tiver um cunho de insegurança, ela te desequilibra inteirinho e você não vai precisar mais de 2 dinheiros, de 3 dinheiros. Você vai precisar de 20. Por quê? Porque uma necessidade, quando ela se torna um cunho emocional mais de 20%, ela se torna uma mendigância. Por que as nossas necessidades não podem levar-nos à mendigância? Quando é que a sua necessidade te leva à mendigância? Quando ela ultrapassa os 20% do seu emocional. Você precisa de dinheiro, tá? Quais são os 20% emocional que essa necessidade pode ocupar? Eu preciso ter uma ideia do que eu vou fazer. Eu preciso ter um planejamento, como eu vou economizar. Eu preciso esquematizar o que eu posso fazer para enxugar a máquina. Só esses 20%. Agora, passando dos 20%, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ai meu Deus, e o mês que vem? E o ano que vem? Ai meu Deus, passou do 20%, o que aconteceu? Contaminou a alma. Contaminou a alma, não tem chance para a fé. Vai ter dúvida, vai ter insegurança, vai ter medo, como diz o italiano, vai ter paura. Vai ter dor de estômago, dor de cabeça. Vai ter insensatez, vai colocar os pés pelas mãos. Você está entendendo? Sua necessidade deve ser física, apenas física. Por quê? Questões físicas. Emocional, 20%. Ultrapassou dos 20%, que é o planejamento, a conscientização, a ordem de trabalho, o ativismo sobre o assunto. Passou dos 20%, se torna uma situação complexa. Te desestrutura inteirinho. E aí você não tem fé. Não consegue sustentabilidade para a fé. É isso que nós precisamos entender. Tá, o cansaço físico. É físico. O cansaço mental, desestrutura. Então o que é que nós precisamos entender? Que Bartimeu tinha fé total. Venceu obstáculos enormes. Por quê? Porque a necessidade dele era só física. Só física. Por que eu preciso ter fé para as minhas necessidades físicas? Porque é a fé que vai me ajustar fisicamente dentro da sociedade. Agora, se você tem uma necessidade física, e essa necessidade ela vem e entra dentro da alma, arrombando, assolando tudo, não sobra nada para curar o físico e curar o exterior. Vou dar outro exemplo. Você tem um problema físico, você está doente. Sei lá, o que você tem? É uma questão física. Aí você já começa a ficar com medo. Será que é um câncer? Será que é isso? Será que é aquilo? Ultrapassou os 20%. O que vai acontecer com você? Você não vai ter fé. Fé para quê, pastora? Fé para fazer o que é necessário. Para você se curar. Tomar o remédio certinho, fazer exercício, fazer o que tem que ser feito.
a esquematização e a ordem. É os 20% que você pode ter emocionalmente para resolver seus problemas. Ultrapassou os 20%, já se torna uma situação complexa e a sua alma se torna uma alma que ela é inóspita para a fé. Não tem condição de hospedar a fé, fica inóspito. Não dá para a fé ficar ali. Por quê? Porque vão vir dúvidas, vão vir medo, vão vir incertezas, vão vir a maximização, porque nós somos criativos. A palavra do Senhor diz crescer e multiplicar. E o que nós mais sabemos multiplicar é problema. É ou não é? Fala para mim. Quando você começou iniciando no seu problema, aquele problema parecia gigantesco. Hoje o que é? Hoje é um grão de areia. Por quê? Porque você entrou dentro dele. Porque você viu de cara, face a face. Você viu que não é aquele gigante. Não é aquela situação. Quantos medos, quantas situações que eram humanas, apenas físicas, apenas humanas, apenas ajuste de relacionamento, tomada de decisão. É ou não é? Precisava ter alcançado esse cunho emocional que alcançou, gerando dúvida, medo, incerteza, fazendo com que você se tornasse um mendigo nessa situação. Não era necessário. A questão é, as nossas necessidades, elas devem ser apenas humanas, físicas. Emocionalmente, você tem o pão da vida, você tem a água da vida, você tem Jesus Cristo. Emocionalmente, espiritualmente, você tem o Espírito Santo, você tem Deus, e toda esse arregimento, toda essa força belicosa, tudo isso que Deus tem nos dado para que nós combatamos, para que as nossas necessidades não se tornem uma situação de operância que nos leva à mendigância. Por que existem pessoas necessitadas que se tornaram mendigos? Por quê? Porque a necessidade ultrapassou a linha dos 20% e se tornaram mendigos, dependentes da situação. Se essa situação não melhorar, eu vou morrer. Se isso não acontecer, eu vou morrer. Eu preciso disso. Eu necessito. Se tornaram mendigos, se tornaram reféns da solução, sendo que a solução está dentro de você. Como? A partir do momento da tomada de decisão. Será que você realmente precisa? Ou será que se tornou uma mendigância e você se tornou refém daquilo? Você se tornou refém da resposta de um juiz, você se tornou refém da resposta de um amigo, você se tornou refém daquilo que o outro vai fazer. Por quê? Porque você se tornou mendigo. Você fica à porta esperando que alguém faça, que alguém te veja, que alguém te atenda. Não é isso que os mendigos fazem. Eles batem, aí eles dizem assim: escuta, dona, não tem um resto de comida para mim? Você fica esperando o resto das pessoas. O que as pessoas decidem, o que elas vão fazer, o que elas querem. Você acha que realmente é isso que Deus tem para você? Você acha que realmente é isso que Deus quer para você? Pastora, mas é fulano que me colocou nessa posição. Mentira, engano seu. Porque ninguém me coloca numa posição se de antemão eu não aceitasse essa situação. Deu para entender? Explica então um pouquinho para o seu irmão, só para você entender, para nós partirmos para a palavra. Todas as nossas necessidades são humanas, todas as nossas necessidades são físicas, porque nós conhecemos Jesus. Nós temos amor, graça, alegria, paz, ânimo, virtudes. Nós temos força, tudo em Cristo. Mas o que acontece? As nossas necessidades, que deveriam ser tratadas como necessidades comuns, ganharam uma proporção gigantesca, os mais de 20%. Que 20%, por que eu posso ter 20% de ocupação da minha alma nas minhas necessidades? Porque é planejamento. Então você tem que ter um envolvimento emocional. Você vai planejar, esquematizar, analisar. Então tem os 20%. Mais de 20% é o envolvimento desnecessário, que vai te causar dano. Dá para entender? Está dando para entender em nome de Jesus? Está dando para compreender? Porque nós crentes nos envolvemos tanto. Porque eu preciso, eu quero, eu dependo. Eu dependo que o cônjuge me ama. Eu dependo que o filho me reconheça. Eu dependo. Nos tornamos mendigos. Mendigos. E aí o mendigo é forte? Não, é fraco, porque
que vive de resto, de sobra. Bartimeu mendigava, mas ele mendigava para o seu físico. Ele tinha mais fé que alguns dos que estavam ali enxergando, andando, indo e vindo. Tem uma visão diferente de Bartimeu. Ele era mendigo porque ele tinha uma necessidade física. Mas quando falava de fé, de certeza e de confiança, ele era milionário. Ele resistiu todas as barreiras que um crente tem que resistir para alcançar a sua vitória. Vamos ver, Marcos 10, 46. Jesus vai para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho. Olha para o teu irmão e diga assim: mendigando para o físico, para o corpo. Ele não estava ali dizendo: me amem. Ele não estava dizendo ali: me alegrem, fica comigo, me dá um abraço. Ele estava ali fazendo isso? Não. Quem de nós hoje somos mendigos? Pastora, quando é que eu percebo que eu sou mendigo? Quando te falta. Quando você sente falta que a pessoa não te reconheceu e você fica dolorido. Quando você fica dependente, quando você precisa, quando você fica buscando. Quando você faz da sua vida uma busca por alguém, uma busca por pessoas, uma busca por uma situação que alguém te ofereça. Você é um mendigo. Bartimeu ali estava mendigando para a sua necessidade física e não emocional. Emocionalmente ele estava no ponto, na linha, era confiante, tinha certezas, tinha convicções. Um exemplo de saúde emocional. Aquele homem era saudável emocionalmente, mais do que acho que todos nós juntos. Ele ouve falar de Jesus, que ele curava, pronto. A fé dele alcança de 20 a 100 em fração de segundo. E a gente escuta, a gente ouve, a gente lê, a gente vê, e a gente entende, e a nossa fé fica A fé dele, quando ele ouviu falar que era Jesus, a fé dele sobe assim, rapidamente. Por quê? Porque ele era um homem seguro, ele sabia o que ele queria. Eu quero dizer uma coisa para você: mendigo não sabe o que quer, por isso que mendiga. Você perguntar para ele: você quer uma casa? Ele quer durante um ano. Um ano? Não sei, um mês. Daqui a pouco ele está mendigando de novo. Quer um lugar para morar? Quero. Daqui a pouco ele rouba tudo que você tem e vai embora e vai mendiga de novo. Os mendigos emocionais, eles não sabem o que quer. Eles não têm morada segura. A Bíblia diz assim, no versículo de número 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Eu quero te fazer uma pergunta: há quanto tempo que você não clama? Eu clamo, pastora. Que jeito você clama? Mostra aí. Ô Senhor Deus, tenha misericórdia de mim, meu Pai. Só de você ouvir, vai te dar sono. Você clama. Uma pessoa, para clamar, ela usa todos os meios que ela tem na alma, seu desespero, ela investe tudo de si. Ele começa a clamar. A sua necessidade precisa do seu clamor. Pastora, mas sabe que dá impressão? Dá impressão que eu já me acostumei à falência. Eu já me acostumei. É verdade. Existem pessoas que se acostumam com a sua rotina de mendigância. Se você pegar um certo mendigo, você falar assim para ele: você quer um trabalho? Quer trabalhar? Eu te registro. Não, não quero não. Eu só quero comida. Não preciso nem de pouso. Você acha que eu quero trabalhar? Picar cartão, responsabilidade? Eu não quero não. Dificilmente você vai achar um que queira. Por quê? Porque a mendigância leva ao hábito. Leva ao hábito. O que é nós clamarmos? É nós manifestarmos o nosso desespero. A nossa inconformidade. Meu Deus, como é que pode? Eu, uma pessoa que cheguei onde cheguei. Quem já teve esse raciocínio, glória a Deus, saudável, salutar para a alma?
Hã? Essa ótica de exame, meu Deus, como é que pode eu me entregar a essa dor, eu ser refém daquilo que vai na cabeça de uma pessoa, eu depender, como é que pode onde eu cheguei, o que eu já venci, o que eu já vivi, eu me tornar refém de uma situação? Eu preciso criar vergonha na cara, é ou não é? E aí você reconhece o que é a sua mendigância. Você se achava tão autossuficiente, se achava tão descolado emocionalmente, depois você percebe que uma pessoa, você já viu? Uma pessoinha com 9 quilos de carne, 10 quilos de carne, dominar alguém de 80 quilos, alguém, já viu? Eu já vi muito. Mães bebês de filhos, pais bebês de criança, reféns. É uma coisa muito interessante. Tem gente que acha que ser bom pai e boa mãe é um sistema de anulação. Se anula para que possa viver a vida do filho. Na verdade, são pessoas frustradas que não tiveram alguma coisa na vida e querem trazer a compensação do filho. Meu filho foi machucado, ele fica dolorido dos pés à cabeça. Não, ele foi machucado agora e vai ser machucado a vida inteira. Ele tem que ser machucado, porque é assim que funciona a vida. Ele tem que ser treinado para a vida. Ele vai enfrentar diversas situações. Eu não posso criar uma redoma e protegê-lo. Ele precisa passar por situações adversas, para que você olhe para o seu moço, para a sua moça, e você diga, ele sabe se defender. Por quê? Porque eu não pus as asas. Não, eu deixei com que ele vivenciasse situações do dia a dia. É ou não é? Eu errei muito como mãe. E também acertei muito. Por isso eu estou falando, eu não estou falando de que ouvi falar não. Estou falando de viver. De viver. Esse negócio do seu filho, agora estou mudando, né? Seu filho apanhou na escola. Aí você vai lá defender ele. Eu sou uma ótima mãe. Sou uma mãe. Eu fiz isso com o primeiro. Ficou molão. Com a segunda... Falei, defende. Vê se é molona hoje. Trisca com ela para você ver. Acertei. A gente erra. Mas a gente tem que reconhecer quando a gente erra. A gente acha que ser bom é anulação. Não é. O que é isso? Isso são as nossas necessidades, as nossas mendigâncias sendo visitadas nos nossos filhos. A gente quer proteger porque a gente não teve, porque a gente não pôde. Acorda para a vida. Então o que nós precisamos entender é que necessidades nos levam à mendigância. E você começa a se tornar refém. Refém de pessoas, refém de situações. Eu sei que esse assunto é meio complicado, mas eu acho que você pelo menos está conseguindo se nortear. A Bíblia diz assim, voltando ao texto. E ele ouve que era Jesus e começa a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Ou seja, sinta, veja, atente para aquilo que eu tenho, como eu estou vivendo. Ele reconhece Jesus como ungido, filho de Davi, o rei que viria. E ele clama. E ele pede na sua oração que o Senhor tenha misericórdia dele. Ele reconhece que a falta que ele tinha não dependia das mãos dele. Olhe para o seu irmão e diga assim, não clame por misericórdia. Quando a sua necessidade só precisa de 2 mãos ávidas para o trabalho. Não clame por misericórdia quando a decisão depende de você. Quando está faltando o seu posicionamento, quando está faltando a sua atitude. Por quê? Bartimeu clama por misericórdia. Por quê? Porque ele pedia o que ele não podia fazer. Ele não podia se autocurar. Ele não podia se dar visão. Mas o que ele podia fazer? Mendigar. Então ele estava fazendo. E de uma maneira bem feita. Ele tinha até uma capa,
Não eram todas as pessoas que tinham uma capa para proteger do frio, proteger do destempério do tempo. O que ele podia, ele estava fazendo. Quando é que eu clamo por misericórdia? Quando eu chego num ponto que eu falo, Deus, daqui para frente eu não consigo, não dá. Eu não tenho meios, eu não tenho condição, eu não tenho força, eu não consigo alcançar, eu não consigo penetrar, eu não consigo examinar, eu não consigo discernir, eu não estou dando conta. Quando é que Deus toma a rédea da sua vida e da minha? Quando eu pego, largo o bastão, porque ali já deu, e eu dou na mão do meu Senhor. Mas do contrário, ele fica esperando com que eu haja, com que eu decida. Existe, claro, anjos, existe o Espírito Santo que é paracleto, ajudador, mas eu tenho a minha zona de atividade, eu tenho o meu quadrado de atividade. Deu para entender? Quais são as suas necessidades? Carência, pastora. Insegurança, concordo. Tudo gira em torno de insegurança, tudo. Não preciso da decisão de fulano, eu preciso ser uma pessoa decidida. Eu não preciso que alguém me ame, eu preciso me amar. Eu não preciso de companhia, eu tenho que ser suficiente para minha alma. É disso que eu preciso entender. É assim que eu preciso entender a vida. Porque este moço chega a desenvolver e a manifestar uma fé absoluta, resistente, uma fé que o faz clamar. Por quê? Continuando, ele diz assim, versículo 48, e muitos o repreendiam para que se calasse. Cala a boca, Bartimeu. Porque ele estava tão alto que a multidão conversa, viu? Aqui a igreja, antes de começar o culto. Parecendo um monte de mosquinhas, já viu aquele barulho? Então, a multidão conversava e Bartimeu clamava mais alto, porque era o que ele tinha. Ele não tinha visão, mas ele usou os sentidos que ele tinha. Ele usou a audição e ele usou a boca, a fala. E ele começou a clamar. E as pessoas diziam, fica quieto, cala a boca. Mandou com que ele calou? Não, por quê? Porque só ele sabia o que ele estava passando, ele não queria mais ser mendigo. Olha para o seu irmão e diga, eu não quero mais ser mendigo. Eu não quero mais que as minhas inseguranças me façam mendigos. Eu não quero que a minha necessidade me faça um mendigo. Eu quero sanar minha necessidade, porque uma coisa é você ter necessidade, outra coisa é você passar para o segundo nível, você ser uma pessoa mendiga. Quando é que eu me torno mendigo, pastora? Quando você precisa muito. Suas necessidades não são necessidades terríveis. Quando é que uma necessidade é terrível, tira o sono? Quando você já é um mendigo, refém dela. Porque as nossas necessidades são normais, são comuns, são humanas, são do dia a dia. Não é verdade? Quando é que ela tira o seu sono? Quando é que ela se torna importantíssima? Quando você já é refém dela, quando você já se tornou um mendigo. A Bíblia diz assim, que muitos o repreendiam para que se calasse, versículo 48, mas ele clamava cada vez mais. Por que cada vez mais? Porque ele sabia o que ele queria. Fala a verdade, seja sincero comigo. Você está vendo tal comportamento hoje nos cristãos atualmente? Cristãos que oram cada vez mais, que frequentam cada vez mais os cultos, que melhoram cada vez mais, que se humilham se necessário cada vez mais, que abnegam se for preciso cada vez mais. Não. Você vê o quê? Uma diminuição, uma introspecção, progresso, regresso, crescente, decrescente. Por quê? Por quê? Porque mendigos desistem fácil. Mendigos desistem fácil. Eles não têm persistência. Você não recebeu um resto aqui, eu recebo ali, eu recebo acolá, recebo acolá. E qualquer migalha que você dá para ele já matou a fome dele. Já tapiou o estômago dele. É ou não é? Qualquer... Sabe quando você identifica quando você está numa área de mendigância? Apareceu um botãozinho, apareceu uma mudançazinha, você já fica festa. Oh, glória a Deus, Deus está trabalhando. Aleluia, eu sabia, olha que maravilha. O quê? Quer dizer
que uma necessidade sanada te deixa em festa? Você precisava tanto daquela coisa que te deixou em festa? Quantos dos 20% já ultrapassou? Hã? Cadê a sua festa agora, quando você ainda não tem a sua bênção? Cadê a sua alegria? Cadê a sua confiança? Cadê o seu dinamismo, dínamo? Cadê? Onde é que está? Onde é que está a sua segurança? Onde é que está o seu bom pisar? Onde é que está? Onde é que está o seu ânimo, a sua firmeza, o seu vigor? Onde é que está? Mas se eu tivesse recebido a resposta daquilo hoje, eu estaria feliz da vida. Se eu receber amanhã, eu estarei feliz da vida. Mendigos dependem de coisas que acontecem, de restos. A Bíblia diz assim que ele não se cala, e ele clamava cada vez mais. No versículo 49, Jesus parando, disse que o chamassem. Chama Bartimeu, chama esse moço. Olha para o teu irmão e diga assim: você já foi chamado. Eu já fui chamada por ele. Nós fomos chamados quando nós éramos mendigos. Fomos chamados quando as nossas necessidades nos dominavam. Nós estávamos ficando loucos com as nossas necessidades. Hoje nós não somos mais mendigos e nem podemos ser. Ele já me chamou. Eu já faço parte do núcleo daqueles que comem à mesa. Quando você não conhecia Jesus, nós éramos mendigos. Nós precisávamos nós necessitávamos Hoje não. Hoje nós temos uma fonte dentro de nós. Hoje nós temos necessidades sim básicas, mas nada que seja para a vida, nada que seja relevante a tal ponto de nos tirar o sono, de dizermos que aí eu vou ser feliz. Não, aí eu vou estar em paz de maneira alguma. Ele me chamou. Ele sanou a minha necessidade. De alegria, de amor, de paz, de segurança. Hoje as minhas necessidades são normais, nada absurda. Suas necessidades são normais, nada absurda. E tudo vai ficar no devido lugar certo, na hora certa, do jeito certo. Mas aí é Ele quem faz. Não existe aquela oração: Senhor, apressa-te por minha ajuda, apressa-te por minha ajuda. Não existe aquele desespero dizendo: Senhor, se o Senhor não fizer, eu vou morrer. Ó Senhor, a minha fé dá. É igual a mãe da gente dizia, não sei se você já passou por isso, o arroz só vai dar até terça, não é verdade? E aí você tinha que ir lá pedir vale. Tem gente que é assim: Senhor, a minha fé só dá até quarta. A minha fé só dá até isso. Não tem para mais. Nós não somos dependentes daquilo que acontece conosco. Nós somos dependentes dEle. Você pode dizer glória a Deus. E nós temos que lutar contra isso, contra essa mendigância que quer impregnar sobre a nossa vida, nos tornando mendigos, nos tornando pessoas necessitadas exteriormente e dependentes das nossas necessidades. As minhas necessidades são normais, totalmente normal. As suas necessidades é normal, são todas normais. O que não é normal? É a sua dependência de fatores, dependência daquilo que tem que acontecer. Isso não é normal. Isso é que ultrapassou os 20%. Isso não é normal. Você se tornou um mendigo, dependente daquele fator, dependente daquela situação. Olharam para ele e disseram assim... E chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta que ele te chama. Bartimeu precisava de ânimo? Não. Mas disseram para ele mesmo assim. Ânimo, ele tinha para alugar, para vender, para barganhar, até para emprestar e, se preciso, para doar. Olha para o seu irmão, vê se ele tem cara de gente animada, porque ele conhece Jesus. Vai dar certo, vai funcionar, vai ficar tudo bem. Não é no meu tempo, não é na minha hora, não é do meu jeito, não são os meus meios, mas o meu ânimo tem dono. Ele é o Senhor do meu ânimo, Ele é o Senhor da minha vida. E eu tenho ânimo não porque eu sou dependente das minhas necessidades. Eu tenho ânimo porque eu tenho vida, eu estou vivo. Ele tem me abençoado, Ele tem me cercado. Existem pessoas que cometem uma aberração emocional. O que seria? Elas descaracterizam como bênção tudo o que possui e olham para aquilo que não tem.
Você olha para ela e você fala assim, olha, você tem uma vida muito abençoada. Mas. Tem sempre um mais. Ah, mas se. Meu irmão, tenha ânimo. Suas necessidades, elas não podem te levar à mendigância. Elas não podem te tornar uma pessoa falida. Você é rico. Deus tem te enriquecido. Deus tem te abençoado. Deus tem te regado de diversas maneiras. Ah, mas se. Tem bom ânimo, porque Ele te chama. A Bíblia diz assim, e lançando de si a sua capa. Por quê? Pergunta para o teu irmão, por que Bartimeu lançou a capa de si? Hã? Certamente a capa dele, ele havia ganho, era usada, surrada, velha, suja, só tinha uma. Eu vou lançar essa capa, não quero mais essa capa para mim não, eu quero uma capa melhor. Ah, eu vou ter uma capa melhor, não quero essa capa. Começando a mudar minha vida, começando a tirar a capa. Eu vou enxergar. É aquela mesma situação que eu falo de vasilhas vazias. A fé vem antes do milagre. Ele tirou a capa porque nunca mais ele ia precisar de capa? Não. Na época eles usavam a capa como proteção para o templo. Mas ele falou, eu não vou querer mais essa capa. Que tal você começar a sua fé dizendo assim, eu não quero mais. Não quero mais esse travesseiro aqui. Esse travesseiro já tem muita lágrima nele. Só estou dando um exemplo bem ínfimo. Esse travesseiro, não quero mais. Não quero mais esse quarto desse jeito, não. Esse quarto já me viu depressivo. Esse quarto, eu vou mudar, vou tirar essa cortina, vou mudar a cama de lugar. Não estou falando que você tem que fazer isso. Se fosse só isso, hein? Fosse só mudar um quarto, jogar um travesseiro fora. Qual é a sua capa que você tem que tirar? Quem sabe as reações que você tem diante das negativas da vida. Não vou mais agir desse jeito, não. Não vou mais pensar desse jeito, não. Não vou mais me comportar, não. Eu não preciso mais reagir assim. Quando Bartimeu é chamado por Cristo, ele tira a capa. Ele desfaz daquilo que ele não estava aguentando mais. Ele não estava aguentando mais aquela situação. Ele não queria mais aquela capa velha, surrada, furada. Gasta, usada. Ele falou, agora eu vou ter uma capa nova. Eu vou ter uma vida nova, eu vou ter visão. E eu vou ter tudo novo. E eu vou ter condições de comprar uma capa nova. Eu não quero mais nada usado. Eu não quero mais nada emprestado, eu não quero mais nada que venha de outra pessoa. Que tal você olhar e dizer assim, a minha capa, pastora, é tudo aquilo que é usado, tudo aquilo que as pessoas não querem, tudo aquilo que as pessoas me dão as migalhas. As pessoas me dão as migalhas da atenção, as migalhas do amor, as migalhas da alegria. Qualquer eu te amo, eu já me derreto. Qualquer, você é importante para mim, eu já fico refém. Eu vou me desfazer dessa capa. Que tal? Qual é a sua capa? Que você insiste em não tirar de sobre você. Que te identifica com uma pessoa que não tem condição. Que é pobre. Eu quero dizer para você, o reino de Deus ele está abarrotado de gente pobre. E eu não estou falando de pobreza financeira, você sabe que não é. Pobre, 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 pobre. Gente com capa emprestada, gente com capa surrada, capa furada, capa fedida, mal cheirosa. Capa, coisas velhas, coisas antigas, pessoas dependentes, pessoas que vivem do que é emprestado, pessoas que vivem de migalhas dos outros. Tira a sua capa. Ele tira a capa de si. Queria uma capa nova. Você quer uma capa nova? Chega. Você já chegou numa situação da sua vida que você falou assim, chega, não quero mais isso para mim. Chega, eu não quero mais desse jeito. Então, naquele momento você estava tirando a capa velha e jogando fora. Tem capa que é tão velha que não dá nem para doar, não é verdade? Chega. Você já chegou nessa situação?
Você adequou-se tanto que você nem se viu, sua carreira tão desequilibrada. Aí você chega a falar assim, não, peraí. Tudo começa, não termino, tudo eu desisto, tudo eu paro no meio, tudo eu sou barrado por essa situação, chega. Tira a capa, joga fora. Não, chega, peraí. Eu não aguento mais esse meu comportamento. Você já chegou num ponto de você olhar para você e você, eu não gosto desse meu jeito. Aí, você está jogando a capa fora. Por quê? Porque enquanto todo mundo falava, você defendia, não é verdade? Defendia seu jeito, não, porque eu sou assim, não, porque é certo, porque esse jeito. O dia que você olhar para você e você dizer assim, peraí, eu sou um mendigo, isso é insegurança, eu ajo assim porque eu sou inseguro, eu não gosto mais desse meu jeito, eu não gosto mais do jeito que eu sou, eu não quero mais ser assim. Aí você está fazendo o quê? Você está tirando a capa fora. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais ser dessa maneira. Enquanto você não entender, enquanto você não compreender, você não vai ficar livre da sua capa. Enquanto você não ter esperança, enquanto você não olhar para Jesus como aquele que é dono da sua oportunidade, você não vai se livrar da capa antiga. E ele lança a capa de si. E ele chega para Jesus, Jesus faz uma pergunta assim: o que você quer que eu te faça? Quando eu falo de Bartimeu, eu sempre gosto dessa parte. O que o senhor quer que eu faça? Eu sou cego. O que o senhor quer que eu faça? Que o senhor converte meu marido. Que o senhor arrume minha vida. Não é essa a pergunta. A resposta é: eu quero que o senhor cure a minha insegurança. Porque a minha insegurança me faz dependente do meu marido. A minha insegurança me faz dependente da situação. O meu medo faz que eu quero que as coisas aconteçam. O meu medo é responsável pela minha timidez. O meu medo é responsável pela minha limitação. A minha insegurança faz eu ficar nervoso. O que você quer? Senhor, eu quero que o senhor me dê paciência e me faz ser calminho, sem ser nervoso. Resposta errada. Senhor, eu quero que o senhor cure a minha insegurança. Eu sou dependente de bem-estar. Pastor, senhor, eu sou tão dependente do meu marido, do meu cônjuge, que tudo que ele faz de errado me irrita. Por quê? Porque você é inseguro. Responda certo. Vá à raiz do problema. Vá àquilo, acerta a sua resposta de oração. Deus, eu quero que o Senhor resolva o meu problema. Eu quero que o Senhor me abençoe nisso. Senhor, eu quero que o Senhor tire o meu medo, a minha insegurança, a minha dependência dessa resposta. Eu sou dependente disso. Eu estou ficando quase louco de tanto dependente que eu sou. Eu quero que o Senhor cure essa insegurança, Deus. Eu sou inseguro. Ele olha para Jesus e fala: que eu tenha vista. Jesus cura o cego. O problema dele era só físico. Fosse isso, hein? Você já foi curado de uma enfermidade física? Eu já. Cura de enfermidade física é simples. Agora, as nossas enfermidades emocionais, vou te falar a verdade, é complicado. Hein? E aí? Não pode ultrapassar os 20%. Não pode ultrapassar os 20%. Eu queria só, para terminar, que você entendesse uma coisa. Necessidade é uma coisa. Todos nós temos. 2 anos atrás era uma coisa, o ano passado era outra, hoje é outra. Não é verdade? É ou não é? Sempre. Sempre. Até o dia que você morrer, você vai ter necessidade. Agora, você migrar de necessitado para mendigo, aí já não, né? Necessidade é humana, é física, 20% do seu emocional, equilibrado, no tino, certinho, orando, adequando-se, trabalhando, clamando, buscando. A partir do momento que você começa a ficar inseguro, desesperado, dependente, refém, mendigo. Necessitado sim, mendigo não. É ou não é? Amém? Eu queria que você ficasse de pé.
fizesse um círculo aí pequeno de algumas pessoas e que vocês pudessem orar juntos. Não fique sozinho, não. Fique de pé, faça um círculo, deem as mãos. E eu queria convidar vocês para orar um pouco sobre isso. Eu não sei se você conseguiu entender toda a mensagem. Mas se você conseguiu entender alguma coisa, fala com Deus. Fala com o Senhor. Necessidades não podem nos levar à mendigância. Quando as necessidades nos desequilibram, nós nos damos conta que nós éramos mendigos e não sabia. No reino de Deus existem muitos mendigos vestidos de seda, vestidos de linho, calçando sapatos caros, andando em lindos carros. Mas pessoas que são mendigas. O reino de Deus é um reino onde as pessoas estão confundindo, onde as pessoas não buscam serem curadas de seus males. Quantas vezes você não tem força para clamar pela sua necessidade? Porque o clamor vem de uma alma limpa. O clamor vem de um coração puro. O clamor vem de uma idoneidade emocional. Como é importante nós entendermos isso. Como é de suma importância nós compreendermos que o que nós pedimos para Deus não vai resolver os nossos problemas. Porque você pede uma coisa, Deus faz. Depois você está precisando de outra, desesperado, Deus faz. Depois de outra, depois de outra. E a sua insatisfação, ao invés de diminuir, aumenta. E sua cobiça, ao invés de diminuir, aumenta. Por quê? Porque você tem orado errado. Fala, Deus, eu preciso curar a minha insegurança. Deus, eu preciso curar o meu medo. Deus, eu preciso curar as minhas incertezas. Deus, eu preciso curar a minha identidade, Senhor, como cristão. E eu percebo, Pai, que as minhas necessidades me tornam mendigo. As minhas necessidades me fazem refém. Fala com Deus. Fala com o Senhor, abre o teu coração. Ele está ouvindo o seu coração. Ele está ouvindo. Diga, Senhor, nesta noite eu quero tirar a minha capa velha, emprestada, surrada, que me identifica como uma pessoa triste, que me identifica como um mendigo. A minha capa que me identifica, Deus, como um pedinte, como um necessitado. Eu tenho necessidades, mas eu não preciso ser um necessitado. Eu não preciso ser um mendigo, Deus. Jesus, tu dissestes que o meu Pai, que me vê em secreto, conhece tudo o que eu preciso. Tu sabes o que eu preciso, Senhor. Tu sabes o que eu e o meu irmão e minha irmã precisa. Então nós não precisamos, Deus, unir as nossas necessidades ao desespero. O nosso desespero nos levar a uma vida de incredulidade, de dúvida, de incerteza, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos faz sãos, nos faz sadios, nos faz inteiros, Deus. Quando nós passamos por necessidades, Senhor, nós percebemos o quanto nós éramos dependentes daquilo. Nós percebemos o quanto nós éramos mendigos e não sabia. Nós percebemos o quanto nós precisávamos daquilo, Pai. Quando as necessidades batem à nossa porta, nos mostrando, como a tua palavra diz em Deuteronômio, eu permiti que vocês passassem fome para ver o que havia no coração de vocês. Quando as nossas necessidades revelam nossas dependências, nossas carências, nossas inseguranças, nossos medos, nossas soberbas, nós nos envergonhamos, Senhor. E aí nós conseguimos entender, Senhor, um pouquinho de nós. Conseguimos enxergar um pouquinho de nós, Senhor. Nos perdoa, Deus.
Nos perdoa quando os nossos olhos estão do lado de fora. Nos perdoa quando as nossas petições estão sendo voltadas, como Tiago diz: pedistes e não recebestes, porque pedis mal, para gastardes os vossos deleites. Oh Deus, os nossos deleites temos prazer, Deus, na realização dos nossos desejos. Temos que nos realizar com a cura da nossa alma, em nos tornarmos pessoas saudáveis. Eu quero pedir a você agora, clame por suas necessidades, mas clame pelas necessidades reais da sua alma. Sua insegurança, seu medo, sua fraqueza, sua fragilidade. Todos nós temos fraquezas. Nossas fraquezas estão ligadas com as nossas necessidades reais. Ora ao Senhor, fala: Senhor, me ajuda na minha fraqueza. Apresenta diante do Senhor a sua fraqueza. Senhor, a minha fraqueza é essa. Se você não sabe qual é, fala: Espírito, me mostra. O Senhor é poderoso para me mostrar a minha fragilidade. O Senhor é poderoso para me mostrar a minha fraqueza. Agora eu quero que você segure na mão de uma pessoa só. Uma pessoa só agora. Vamos fazer dupla aí. Uma pessoa só. Isso, segura na mão. Né? Preferência homem com homem, mulher com mulher. Queria que você orasse. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Teu irmão sozinho ali, irmão Sandro. Ó. Isso. Queria que uns orassem pelos outros. Uns orassem pelos outros. Ora, ministra a palavra sobre o seu irmão. Ministra a palavra sobre o seu irmão. Ministra a palavra. Quando Ezequiel é levado em visão, o Senhor disse: aí, Ezequiel, não sei, tu sabes. Então profetiza. Ministra a palavra, diga: Deus, que o meu irmão possa. E comece a ministrar, Deus. Que as necessidades dele sejam só físicas. E que essas necessidades não dominam mais que 20%. E se meu irmão tem vivido uma vida de mendigância, no qual ele tem exteriorizado, Deus, uma vida de carência, de refém, de dependência, de prisão, liberte-o nesta hora, liberte-o nesta noite, ó Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, venha sondar o nosso coração como tens feito, de uma maneira única. E vem transformar o nosso coração, as nossas necessidades. Visita o nosso caos, o nosso medo, a nossa insegurança, Pai. Visita, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, o interior da nossa alma, o interior do nosso coração. Visita os nossos medos, visita as nossas dores. Visita, Deus, de real aquilo que existe dentro de nós. Visita as nossas incertezas, as nossas inseguranças, Pai. Deus, que agora cada coração possa receber a ministração alheia do irmão, Pai. Em nome de Jesus, que haja ministração, que haja bênção, que nós possamos abençoar os nossos irmãos, como fomos convocados a fazer, como fomos, ó Pai, abençoados, comissionados a fazer, Pai, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, faz assentar a oração deste irmão, a oração dessa irmã. Ó Senhor, venha, Deus, venha em nome de Jesus, Pai. Quem sabe a sua oração nesta noite é: Deus, eu achava que precisava do meu filho, eu achava que precisava do meu cônjuge, mas eu preciso entender, cura a minha dependência, cura a minha insegurança, Pai. Ó Deus, cura o meu medo, o meu medo de falhar, Pai. Eu tenho medo de falhar, Deus, por isso que eu preciso tanto. E o meu medo de falhar vem da minha soberba. Ó Pai, me perdoa, em nome de Jesus, eu não tinha visto, mas agora eu vejo. E a palavra do Senhor diz assim, que Zaqueu, Bartimeu curado, seguiu Jesus no caminho. Quando o Senhor nos cura de enfermidades, é para que possamos usar a cura para seguirmos Ele, para alcançarmos Ele. Em nome de Jesus, Jesus quer me curar, Ele quer te curar, para que nós possamos segui-lo, para que nós possamos usar essa cura, para que possa facilitar a nossa jornada, em nome de Jesus. Senhor, nos cura, para que nós possamos te seguir, Pai. Como é que Bartimeu ia segui-lo cego? Como é que eu posso te seguir com medo?
Como é que eu posso te seguir com insegurança, com incerteza? Como é que eu posso te seguir dependente de situações? Diga ao Senhor: Deus, eu preciso te seguir, eu preciso andar, preciso guiar minha vida. Mas eu percebo que a minha vida não sai do lugar, Pai. Eu percebo que eu fabrico o meu deserto, Deus. Em nome de Jesus, diga para Ele: eu preciso, Senhor, preciso dar uma guinada na minha vida. Agora, com as mãos dadas, eu quero que você diga assim: meu Deus, em nome de Jesus, eu ministro libertação na vida do meu irmão. Eu preciso com que ele seja curado, em nome de Jesus Cristo, para que ele se torne um discípulo, um seguidor do Senhor, em nome de Jesus. Agora eu quero que você olhe no olho dessa pessoa, que você diga uma palavra profética para ela, baseada na mensagem de hoje. Diga para ela uma palavra profética, baseado na mensagem de hoje. E agora dá um abraço nela, em nome de Jesus. Porque a fé que nós recebemos em Deus, ela é poderosa para arrancar montes e transportá-los. E ela é poderosa para fazer com que as nossas necessidades se tornem apenas em necessidades. Amém?